Vamos ver o canal desse guri aqui. Há um ano mais ou menos atrás, você ficava em casa jogando com seus amigos em cal até de madrugada e ia pra escola com aquela cara de tacho porque tu esqueceu que estuda de manhã e não dormiu as 8 horas necessárias. E quando você chegava em casa, sua única preocupação era ver o que o pirata Kishika aprontou essa semana. Isso se repetiu durante 3 anos e agora você acabou o seu último ano na escola e com isso fizeram toda uma festinha pra você, te deram um diploma com uma fita vermelha bem bonita Nossa, é bem feito esse vídeo aqui. escrito desempregado. E você passa aquela madrugada toda pensando no que você vai fazer. Você percebe que a vida não é fácil como era antes. Agora a vida não se resume a episódios de pirata que chica, ela tá mais parecida com um fantasma que fica te assombrando perguntando se você tá fazendo alguma coisa produtiva pro seu futuro. Bom, eu sou o Ezequiel, cara de pizza. E hoje a gente vai refletir sobre esse vazio que, pelo menos pra mim, veio depois que eu terminei a escola e eu acredito que alguém vai se identificar. Antes de tudo, eu queria compartilhar com vocês que eu abri o Seja Membro do canal, caso você queira e tenha condições de ajudar o canal Então, financeiramente. assim, não sei se esse tal de Ezel, ou Ezel, não sei. Deve ser Ezel. Ou Ezel, não sei. Vai falar sobre isso, mas assim, essa questão de vazio depois da escola, no caso ensino médio, né? É um negócio que algumas pessoas acabam tendo. Eu, particularmente, não tive isso porque é, na época eu já estava pensando, assim, bem inicialmente, mas eu já estava pensando em fazer uma faculdade. Obviamente que na época não tinha como fazer uma universidade pública na minha área, né? No caso, comunicação social, e eu meio que já sabia disso, né? Porque no contexto onde eu vivia, né? Que era Santos, não tinha curso, né? Em universidade pública voltado à minha área, né? Então eu tive que fazer particular, mas eu já tava desencanado, né? Em relação a isso. E realmente acontece isso em alguns casos da pessoa simplesmente não ter meio que tá sem rumo, né? Desempregado, tudo mais. Mas assim, o problema não é necessariamente você ter ou não formação. Tem muita gente desempregada que tá formada, sabe? Tem pós-graduação. Isso não é necessariamente a ver com formação ou falta dela, né? Eu vou ficar muito contente com isso. Tem as instruções certinhas aí embaixo, então só dá uma olhadinha, beleza? Muito obrigado. Você completa 18 anos e vem aquele tio e faz aquela piada que todo mundo que faz 18 anos ouve. Aí sim, hein? Agora tu pode ser preso. Só que a ficha ainda não caiu pra você. Todo mundo faz isso. Quer dizer, sofre com isso, né? Agora vai ser preso. A sua vida não é mais você ir pra escola e tirar 5 de média e passar de ano. A vida agora é você tirar no Ou não, né? Eu fiquei de conselho no terceiro ano do ensino médio. Eu poderia não ter terminado o ensino médio no tempo normal. mínimo 745 no Enem para conseguir ingressar em alguma faculdade que talvez você queira. Pela primeira vez, claro, para algumas pessoas, a vida tá realmente sob o controle dela. Esse vazio depois da escola é bem comum, porque você estava acostumado durante 12 anos a saber o que fazer e saber aonde ir. Você só tinha escola e agora você tem tantas possibilidades que você não sabe por onde começar. É como se a vida fosse uma tela em branco e agora você vai começar a decidir o que você quer pintar. Esse sentimento de vazio ao parar de fazer alguma coisa que você tá acostumado e criou um hábito é muito real. Por exemplo, pelo menos pra mim, todas as semanas eu separo alguns dias para trabalhar em uma ideia nova. E se em algum momento eu parar de fazer isso, eu vou me sentir um pouco vazio, porque eu tava tão acostumado em trabalhar pelo menos 2 dias da semana que se eu parar, eu não vou saber como é que preenche esse tempo. Mesmo que você odeie a escola e ache ela um saco, querendo ou não, você em algum momento vai ter um sentimento de trabalho concluído. E quando a gente sai da escola, pelo menos pra mim foi assim, a gente fica muito carente por esse sentimento de se sentir útil de alguma forma,
principalmente se você não tá fazendo muita coisa. Para algumas pessoas, esse sentimento de terminar a escola é um pouquinho triste, afinal, consequentemente, você vai perder alguns amigos, vínculos sociais e algumas pessoas que Sim. você tinha um contato todos os dias na sala de aula, agora não vão fazer mais parte do seu cotidiano. Então esse sentimento de vazio fica ainda maior, pelo fato de você sentir que tá faltando alguma. Assim. Aliás, eu gostei da música que ele tá usando. Ele tá usando muito música de Genshin Impact, né? Assim, eu sinto isso toda vez que eu termino algum tipo de ciclo, sabe? Eu acredito que a escola, se não for o primeiro, é um dos primeiros ciclos que termina e você fica com esse sentimento de vazio. E tipo, cada um vai pra um canto, sabe? Tem até aquela promessa, vamos se falando, mas não é a mesma coisa, às vezes acaba nem rolando esse vamos se falando, né? Mas assim, isso acontece não só com a escola, acontece com a faculdade, quando a pessoa vai eventualmente para um curso superior, né, numa graduação, ela passa 3 4 5 anos da sua vida estudando, ah, pelo menos de forma geral, com um grupo de pessoas, né? Pelo menos no meu caso foi assim, eu desde o primeiro semestre fazia o trabalho praticamente com as mesmas pessoas e deu esse sentimento de vazio também quando eu terminei a graduação, né? Depois de 5 anos de curso, né? Cada um vai para um canto, meio que cada um vai fazer o, o que der na telha na sua vida, né? E infelizmente isso é normal. A mesma coisa, assim, dados devidas proporções, aconteceu na minha primeira especialização, né? Enfim, então. Assim, é um negócio meio complicado de dizer, mas. De tentar traduzir, mas. Assim, no final. Em grande parte das vezes é você com você mesmo, sabe? Poucas pessoas realmente do teu lado, né? Mas isso não significa que as que fizeram parte da sua vida em algum momento sejam escrotas ou sejam imbecis, babacas e tudo mais. Mas é porque cada um tem seus interesses tudo mais. E assim, isso é completamente comum de acontecer, né? Uma coisa, eu vi alguns comentários de vocês dizendo que não sabem o que querem pra vida e se sentem perdidos depois da escola. E por incrível que pareça, isso é bem comum. Essa pressão de você escolher alguma coisa pro seu futuro é algo que todo mundo passa. E olha, eu passei muito por isso, mas muito mesmo. No ano que eu terminei a escola, eu tive esse sentimento de vazio, de perguntar, e agora, o que que eu faço? Mas ele demora a cair. Tu fala, quando eu sair da escola, eu quero focar no que eu realmente quero fazer. Acaba a escola, você finalmente consegue focar naquilo que você quer, porque aí você vai ter as 24 horas realmente do seu dia livre e a disciplina vai te cobrar, porque a partir de agora as coisas só dependem de você. São 24 horas livres, tu não tem mais compromisso com a escola, acabou. O único compromisso que você tem é com você e o seu futuro. Mais ou menos, né? Porque não dá pra dizer necessariamente, tudo depende de você. Às vezes você pode ser a pessoa mais esforçada do mundo, a pessoa que, dentro do seu contexto, da sua idade, é uma das mais capacitadas, que mais conhece sobre algum assunto. Mas isso depende também do ambiente que você está inserido. Não adianta nada. Eu vou partir do meu caso. Eu sou um autista, é, que sou da área da comunicação. Eu não digo que eu sou a pessoa mais conhecedora sobre a área da comunicação do mundo, mas isso não quer dizer que eu não saiba nada. Eu tenho alguns anos de conhecimento e experiência na minha área, né? Seja com comunicação de modo geral, enfim, redes sociais e tudo mais. A questão é, de nada adianta eu saber tudo isso, ter essa experiência, ter esse nível de esforço, se por exemplo, pro empregador ele vai me olhar
com uma pessoa incapacitada. Seja por qualquer motivo imbecil que for, sabe? Autista não se comunica bem, sabe? E não precisa nem ser no campo da deficiência, sabe? Dá pra falar em qualquer contexto, sabe? Às vezes é uma pessoa que não tem uma aparência muito boa, não porque a pessoa é desleixada, mas justamente por causa do de que ela não tem dinheiro, né? Óbvio, né? Então, assim, não dá pra dizer, tudo depende de você agora. Às vezes você depende da onde você veio, dos contatos que você tem, né? Das pessoas que você conhece, sabe? Se você tá se você chega a fazer uma faculdade, qual faculdade é? Porque tem gente, infelizmente, que vê a pessoa tanto pelo que ela ganha ou pela formação dela, né? A instituição, né? Se é, sei lá, uma universidade pública, por exemplo, famosa. Infelizmente isso acontece, mas assim, é, então depende muito do entorno, né? Não só do individual. Eu sei que quando a gente tá na escola, algumas pessoas não levam tão a sério esse sentimento de eu não preciso me preocupar com o meu futuro, eu tô na escola ainda. E realmente, a gente tem bastante tempo na escola pra pensar no que a gente quer, planejar a nossa vida. Mas às vezes a vida pode surpreender tanta gente que os nossos planos simplesmente mudam de uma hora pra outra. Quando eu saí da escola, eu queria criar um jogo, e esse era o meu projeto de vida. O tempo passou, eu me formei, e agora fora da escola, a minha vontade de criar um jogo é quase nula. Isso porque eu mudei e eu não sou a mesma pessoa do ensino médio, e assim como aconteceu comigo, talvez aconteça com você também. Então não se assuste se quando você terminar a escola as coisas não sejam como você espera. Infelizmente nessa hora você vai ter que improvisar. E olha, o tempo passa muito rápido. Quando você sai da escola parece que o tempo acelera de tal maneira que tu fica até perdido. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque um comentário me chamou muita atenção. Nesse comentário a pessoa dizia que quando ela saiu da escola a vida dela começou a perder a graça e o sentido cada vez mais. A gente quando tá na escola que é o tempo começou a perder. Sim, na verdade tudo na minha vida começou a ficar assim desde que eu me formei. As coisas que antes me deixavam feliz, como um jantar na casa dos parentes ou ficar de boa num sábado só jogando ou assistindo YouTube, perderam a graça. Minha vida parece que está sem sal, em preto e em branco. Sinto que algo me falta, mas não sei o que. Eu entendo. Que algo quando você faz por muito tempo e do nada você. Muito tempo, digo mais de um ano pelo menos. Quando você simplesmente para, meio que fica. O que eu vou fazer agora? Né? Aí tudo vai depender do que você vai querer fazer com esse tempo livre, né? Se você vai querer fazer algo assim, só assistir entretenimento, jogar alguma coisa, ou se tu vai estudar alguma coisa que tu gosta. Não precisa ser faculdade não, pode ser, sei lá, você pega um artigo aí, um livro de um assunto que tu gosta, sei lá, física, sociologia, história, qualquer um desses aí, e você estuda, sabe? Claro, assim, não é a mesma coisa, mas assim, aquela questão, né? O sentido da vida, né? O sentido da vida varia. Não tem um sentido da vida, sabe? Cada um faz o seu sentido. Perder a graça e o sentido cada vez mais. A gente, quando tá na escola, quer o tempo todo do mundo pra jogar, assistir anime, ver algum filme. E olha, quando a gente sai da escola, a gente realmente tem o tempo todo pra fazer isso. Só que o tempo passa. Você joga, vê anime, faz
todas as coisas que você sempre quis. E depois disso você pergunta, ué, e agora? Como é que faz pra ser rico? A vida depois da escola depende mais de você do que de qualquer outra pessoa. Você sai daquele piloto automático de bimestres, notas e trabalhos e vai pra algo mais amplo. E por isso que vem esse vazio depois da escola. Pensa comigo, se você não criar nenhum propósito pra sua vida, realmente ela não vai ter nenhum propósito. E isso... Ó, parece que não é isso, mas uma coisa que eu vou dizer pode fazer sentido. Que é, a escola é o tutorial da vida. Eu me lembro uma coisa, minha instrutora quando eu fazia o Jovem Aprendiz sempre me falava uma parada: quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Ou seja, o que ela quis dizer com isso? É que se você não tem um objetivo, nenhum propósito, qualquer caminho vai servir pra você. E isso se encaixa como uma luva, porque veja bem, se você tem esse sentimento de vazio depois da escola, provavelmente, se eu não tô enganado, você ainda não decidiu o que você quer. E talvez se você parar um tempo, refletir e tentar entender realmente o que você quer pra sua vida, ajude. Com certeza vão ter casos muito mais complexos do que esses que eu citei, mas pelo menos você vai dizer que tentou. Os relatos que eu vi no post que eu fiz na comunidade eram de pessoas que entraram em uma faculdade ou trabalho e não se sentiram vazios pós-escola. Porém, pelo menos pra mim, isso não significa que você não vai ter esse sentimento lá na frente. Por exemplo, pós-faculdade ou pós-trabalho. Sentimentos assim, eles vêm, vão embora. Sim, é o que eu basicamente falei agora há pouco, né? E assim, essa questão de não saber qual caminho escolher, dá pra ser resolvido de certa forma, né? Pra pessoa não ter dúvida, justamente pela autodescoberta. Qual caminho eu vou seguir? Tá, beleza. Você gosta do quê? Você gosta de. Assim, tem gente que fala, eu não gosto de nada. Sempre tem alguma coisa que tu curte alguma coisinha. Sei lá, eu curto jogar. Eu curto assistir TV. Netflix. Pô, dá pra usar isso. Dá pra partir desses pontos e ir pra vários lugares. É que como a pessoa tá com 16, 17 anos, é até comum ela não ter muita noção, né? Principalmente quando não tem uma pessoa que tem mais experiência meio que guiando ela, né? Porque quando tem uma pessoa mais velha, guiando, mais experiente, mais conhecedora, que tá guiando ela pelos caminhos que ela potencialmente pode seguir, fica mais fácil. Mas caso a pessoa não saiba, ver o que ela tem que ver o que ela gosta. Vamos supor, eu gosto, sei lá. Eu gosto de, sei lá, assistir YouTube. Mas não é qualquer vídeo. É vídeo de jogo, sabe? Vídeo de anime. Beleza, já dá pra. Disso dá pra partir de vários pontos. Tu pode fazer. Atuar. Quando eu digo atuar, tu pode atuar profissionalmente ou fazer uma faculdade. Ou estudar por fora, enfim. Você pode atuar com comunicação. Tu pode atuar com ilustração, com animação, com fotografia, vídeo, edição, programação, né, criação de jogos, né. Você pode atuar com, sei lá, um idioma estrangeiro, principalmente inglês. Pode parecer que não tem muito a ver com o assunto de jogos e animes, mas tem muito a ver. Por exemplo, comunicação. Pô, as empresas de jogos e de animes, elas atuam com publicidade, atuam com filmagem,
atuam com edição de vídeo. Alguém tem que editar os vídeos de propaganda, de edição, nos animes. Ah, mas, pô, é tudo no Japão ou Estados Unidos. Beleza, tá tendo um mercado brasileiro aqui de jogos independentes. Dá pra atuar dessa forma, sabe? Ou mesmo você pode, por exemplo, trabalhar com ilustração voltado a clientes aqui no Brasil e o seu estilo ser um estilo mais oriental, mais mangá, sabe? Tem um estilo próprio, dá pra seguir vários caminhos. A questão é que, assim, pra quem tá no início, pensar essas coisas é muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu mesmo já passei por isso. Agora voltam de novo e a gente fica como esse gatinho, triste a beça. Alguns sentimentos a gente realmente não controla, mas na minha visão, esse sentimento pós-escola pode ser revertido? Olha, venham comigo, como eu disse lá atrás, se você... Ainda no estilo mangá, ilustração, barra animação. Você pode, por exemplo, trabalhar na área da propaganda, fazendo ilustração. Você pode trabalhar na área literária, fazendo capas de livros, por exemplo, ou capas de revistas, né? Sabe? Assim, dá pra viajar, né, em vários sentidos, assim, em vários caminhos. Você parar pra refletir e tentar achar um caminho pra sua vida, talvez as coisas melhorem pra você. Parece difícil, é relativo, porém não é impossível. Se você tem dúvidas do que você realmente quer ser, tenta experimentar áreas diferentes até você achar o que você realmente quer fazer. Vamos supor que você nem saiba que quer ser um programador. Você experimenta ferramentas dessa área e provavelmente você vai abrir seus olhos em relação a isso. Por exemplo, eu já ouvi relatos de pessoas que eu conheço que saíram da faculdade que fazia para começar um novo curso. Por exemplo, essa mesma instrutora do Jovem Aprendiz que me ensinou muitas coisas fazia faculdade de Direito e decidiu largar o curso e cursar Pedagogia. E graças a essa decisão que eu pude conhecer ela. Eu sei que quando você completar ou terminar a escola, a gente sempre se pergunta, e agora, o que que eu faço? É uma Inclusive, assim, eu sei que esse vídeo é pro pessoal que tá no final do ensino médio, né? Ou que acabou de terminar. Mas isso aí é pra faculdade, por exemplo. Um caso, uma pessoa que fez direito, pô, eu vou ficar muito limitado à área do direito. Não necessariamente. Às vezes você se forma em direito, mas você pode. Mas tem algumas áreas que tem a ver com direito, né? Que dá para aplicar o direito e juntar com uma outra área. Por exemplo, a história. Dá para juntar direito com história, direito com comunicação. Por exemplo, a questão de jogos, né? Para quem faz faculdade de um tecnólogo em jogos digitais, por exemplo. Você não precisa necessariamente só ficar focado em algo estritamente voltado a jogos digitais, sabe? Dependente se dentro dos jogos digitais você trabalha com programação, ilustração, é, animação, etc. Você pode atuar em outras áreas, sabe? Não precisa necessariamente ficar focado num só, na sua área. Por exemplo, eu sou formado em comunicação social, né? Como eu falei antes. A minha habilitação foi em publicidade e propaganda. Não dá pra eu partir do pressuposto que eu só vou atuar na publicidade. Eu posso, sei lá, com os conhecimentos e experiência que eu tive na minha área, não só na faculdade, mas na minha área, no mercado mesmo, eu posso atuar com revisão textual, criação de textos. Eu posso atuar também
em divulgação científica. Eu posso atuar também um pouco na área de direito, não necessariamente exercer a, a, a questão de advogado, mas auxiliar em alguma coisa voltada à comunicação, né? Assim, tem várias áreas. Eu posso, inclusive, como no caso da ilustração, se eu tiver alguma habilidade relacionada à arte, né, a design, eu posso também atuar em fazer capa de livro, por exemplo. Tudo depende do que eu quero fazer, sabe? Do caminho que eu quero seguir. Fase muito reflexiva quando a gente acaba a escola, mas é como eu acabei de dizer, é uma fase, então consequentemente ela vai passar. Mais uma coisinha, se você acha que quem já sabe o que quer da vida e já entrou numa faculdade tá em uma situação melhor que você, talvez eu possa te dar uma visão diferente disso. Sabe aqueles alunos que as pessoas consideram gênios, que terminam a escola cedo e entram pra faculdade de medicina? Então, eu já ouvi um relato de uma pessoa que entrou bem novinha na faculdade de medicina e disse que infelizmente na jornada ela teve que sacrificar algumas coisas, inclusive uma coisa que me assustou muito, ela teve que sacrificar a infância. Então minha dica final é, se você tá sentindo esse vazio pós-escola, faculdade, trabalho, tenta preencher ele de alguma forma. Claro que eu citei só exemplos de profissão e faculdade, mas você pode preenchê-lo como você bem entender. Vai que o que te faz feliz é ter uma vida saudável, com base em exercícios físicos, ou vivendo criando músicas. Mas claro, isso depende unicamente de você. Bom, só um avisinho rápido, se você é novo por aqui, se inscreve aí, com fé eu acho que a gente consegue chegar a 30 mil inscritos até o final do ano, 20 mil pessoas era impossível um mês atrás, e agora Parece estamos aí acreditando no interessante o nosso canal sonho, dele. né? Muito obrigado pelo apoio, gente, de verdade. Desculpa mesmo pelos vídeos mais curtos do que de costume, infelizmente eu tô passando um problema criativo que tá me ferrando bastante ultimamente, mas eu tô me esforçando mesmo com essa dificuldade. Realmente, realmente é complicado, mas eu gostei do vídeo dele. O Não concordo com tudo, né? Eu acho que individualizou um pouco demais, né? Tem a carga individual, mas tem muito também do social, né? Do entorno, né? Mas assim, a mensagem foi passada.